Saúde os irmãos, capaz do Senhor, amém? 皆さん、主の平和。 Muito bom dia a todos. 皆さん、おはようございます。 Eu sei que Deus já tem falado muito aos corações de vocês. 今日の朝、皆さんに、たくさんのことで神様が語ってくださっているということを私は信じています。 Mas vamos aqui meditar um pouco mais na palavra de Deus, amém? で、もう少し神様の御言葉について、考えていきたいと思います。 Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 3, では、出エジプト記の3章をお開きください。 versículo 12. 12節。 Êxodo capítulo 3, versículo 12. 出エジプト記3章の12節。 Amém? アメンでしょうか。 Diz assim a palavra de Deus. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Até aqui. Vamos fazer mais uma breve oração? 祈りたいと思います。 Senhor Deus amado, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, assim como nós ouvimos aqui, Pai, cremos que o Senhor está falando sobre como devemos servir, como devemos te amar, ó Deus, te honrar e sermos úteis, Pai querido, na tua presença, na tua casa e onde quer que formos. Usa, Senhor, a minha vida segundo o teu querer e a tua vontade, e também usa a vida dos teus servos. Repreendemos todo o sono, todo o cansaço, toda a fadiga, toda a preocupação. Repreendemos todo o impedimento, toda a barreira espiritual, toda a incredulidade, Senhor. E que o teu poder venha sobre a vida dos teus filhos, Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. お座りください。 Então nós vemos aqui que Deus falou para Moisés que a confirmação do ministério de Moisés seria naquele mesmo monte, aonde a sarça ardeu, era naquele mesmo monte que o povo de Israel serviria ao Senhor. で、ここで神様がモーセに語っていて、この山でモーセが、これから成し得るミニストリーについての確証を与えられました。燃えている芝が燃え尽きなかったりとか、イスラエルの民たちを導くんだということを確証を与えられました。 O Monte Sinai e o Monte Horebe são os mesmos montes. で、シナイ山もこの山も同じです。 Então nós vemos que o Senhor apareceu na sarça ardente para Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe. で、このシナイ山の中でも燃える芝の中で主が語っていました。 Em Êxodo capítulo 17, ao pé desse monte saiu água da rocha. そして出エジプト記の17章でも岩からの聖句が書かれています。 E logo também depois, em Êxodo 24, o Senhor envia os mandamentos através deste monte. そしてこのシナイ山を通して主イエス様は、神様はこの出エジプト記の24章を通して戒めを下されました。 Então nós vemos que Moisés, ele viveu 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian, servindo ao seu sogro. このモーセという人物はエジプトに40年間生きていて、もう40年間も自分の義理の父に仕えるためにミディアンという荒野の中でも生活をしていました。 Diz a palavra de Deus que quando ele se achegou a Faraó para pedir para que libertasse o povo de Israel, ele tinha 80 anos e o seu irmão Arão tinha 83. そしてこのモーセはファラオに対して、ファラオという当時のエジプトの王様に対してイスラエルの民たちを解放してくださいと話しに行った時には、彼はもう80代で、彼の兄弟であるアロンも80代の高齢な年齢でした。 Pastor, que homem está novo ainda, só tem a metade da idade de Moisés, né? それと比べると松山牧師はまだまだ若いです。 Temos muito ainda que fazer. まだまだ成し得ることはたくさんあります。 Mas nós vamos entender o que Deus quis dizer para Moisés, que servir é esse, nesse monte que Deus queria falar para ele. で、この山の中を通して神様がモーセに対して何をするのかということを語っていました。 Nós vemos que no Monte Horebe, conhecendo através do fogo o poder e a pureza, o Deus
Yahvé mostrando o seu poder, mas também mostrando-se acessível a Moisés. このホレブ山というその別名シナイ山なんですけども、この山の中でもその神様がその御業を通してそのモーセに語っていました。Durante esse tempo que Moisés viveu no Egito sendo servido, sendo como um príncipe, e depois ir para um deserto e servir ao seu sogro apacentando um rebanho, era uma diferença muito grande, né, irmãos? で、モーセは本当にその長い間そのエジプトの王子として生きていて、それからそのしばらく40年と経って、その今度はそのミディアンというその場所で、今度はその自分のその州都に仕えていて、その羊飼いとして生きていて、その本当にその王子だった時代と比べたら本当に真逆な人生を送っていました。Nós vemos que Moisés era servido, mas teve que aprender a servir também durante o deserto para que pudesse guiar o povo de Israel à libertação. モーセはそのイスラエルの民たちをその引っ張っていくためにもその仕えることをその学んでいく必要がありました。E depois dessa escola de aprendizado da prática que ele tem um encontro com o Senhor no meio do fogo. そして彼がそれを実践していくうちにその神様とのその燃える芝を通してその神様との出会いがありました。E a primeira lição que nós tiramos disso é o Deus que é santo, o Deus que pede para ele tirar as sandálias de seus pés, porque aquele lugar era um lugar consagrado. O Deus que é do fogo, do poder, que purifica, que santifica, mas é o Deus que quer ter uma comunhão mais íntima e sincera com Moisés. で、その決まり事の中でもその祭壇に登るときにはその履物を脱いで、その神様の御前に立ったりとか、清めて、その神様の御前に立たないといけないんですけども、そんな中でも神様は人々とのそのモーセもそうなんですけども、出会いを求めています。Então agora nós vamos entender aqui na Êxodo capítulo 17. では、同じく出エジプト記の17章を開きください。Nós vemos aqui a passagem, eu não vou ler todas por causa do tempo, mas aqui está dizendo, não é ainda aquela rocha a qual Moisés pecou contra o Senhor, tá? A rocha que Moisés pecou contra o Senhor se encontra em Números capítulo 20. Essa rocha, Deus pediu para ele, fere a rocha e sairá a água dela. で、この17章というのはそのモーセがその神様の御前でその罪を犯してしまうきっかけとなったその岩について、記されていなくて、それはその民数記の20章に書いてあるんです、2章に書いてあるんですけども、こちらのその17章の岩についてはその当時その飲む水がなかったので、その神様の御業がここに記されていることがあります。A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 第一コリント人の手紙のその10章にその書いてあります。Diz assim: E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 10章の4節皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。Então nós entendemos aqui que toda aquela simbologia em que Jesus, o Senhor falava para eles tirar a água da rocha, os apóstolos aqui eles escreveram que a pedra, aquela pedra era o Senhor Jesus, que saciava a sede do povo e também saciava a nossa sede da nossa alma, que é o Senhor Jesus. ここで書いてあることはその当時のイスラエルの民たちがその飲んだその水はその岩から出た水というのはそのイエス様だということをその説明しています。Em João capítulo 4, ヨハネの福音書の4章。João capítulo 4, versículo 10 e 13. 10節と11節。Diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Até o 13. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o pai Jacó que nos deu o poço? Ele mesmo dele bebeu e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのか知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私の父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。Então nós entendemos, amados, que essa água onde o povo de Israel se encontrou neste monte Sinai, aonde Moisés feriu a rocha, é a simbologia de que também em Isaías 53 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. で、当時のイスラエルの民たちがシナイ山で飲んだ水というのはすべて主の家にあって、そして私たちが与えられるこのようなことがあるのも、やはりイザヤ書の53章にあるように、主が自分が痛めつけられてしまい苦しんでしまったんですけども、それによって私たちは救いが導かれていくということが記されています。Então nós entendemos aqui que essa água que Jesus tem para nos dar, ela nos traz não somente a nos levar à vida eterna, não somente uma vida totalmente triste aqui e preparada somente para a vida eterna, mas desde aqui ele já faz uma ligação do reino de Deus sobre a terra para preparar você para o céu. もう本当にこの地上からもう私たちが天の御国に行くための準備として、これらのことをしてくださりました。Ele fala que daqui vai jorrar para a vida eterna. これにゆえに私たちは永遠の命が導かれていきます。Então, o que é que está acontecendo, igreja? Que às vezes você parece que não faz parte da vida eterna. 時に自分が永遠の命の対象者とならないのかと思ってしまうのかもしれません。Parece que às vezes você não faz parte desse céu aonde você vai morar. 天の御国の住人になれないのかもしれないと思ってしまうかもしれません。É porque a fonte, ela se esgota. Você tem que buscar ao Senhor. ですが、それの対象になるためにも私たちは神様を心から求めないといけません。Era notório que Moisés via o povo quando tinha sede. モーセもイスラエルの民たちが喉が渇いている様子を見ました。Mas eles tinham que pedir a Moisés. で、モーセに頼む必要がありました。E Moisés ia clamar ao Senhor. そしてモーセは神様に願いました。O Deus acessível era capaz de suprir as necessidades deles, mas se eles pedissem. で、神様は人それぞれのニーズを満たすような力を持っています。O Deus que tirou eles da terra do Egito não tirou eles para somente servir, mas tirou eles para terem liberdade em buscar ao Senhor. で、エジプトからイスラエルの民たちを救い出したのも、ただ解放されるためではなく、神様に仕えるためであるということ、自由になるためです。Jesus é esta água que te trará vida. 主イエス様があなたの人生に水を与えられるお方です。Às vezes nós vemos uma pessoa, ela é muito saudável, ela cuida do seu corpo, mas a sua alma é desfalecida. Seus sentimentos, porque a alma reflete em nossos sentimentos, é desfalecido porque não conhece da água da vida que é Jesus.
やはりどんなにその健康であってもその気持ちが落ち着かないのもその神様というその水をまだ持っていないからです。Por isso eu digo para você nesta manhã, tome posse da água da vida e não deixe nenhum sentimento maligno sondar o seu coração, entristecer, tirar a sua fé. そしてその私たちはその水を受けるためにもその身を構えないといけませんし、自分の信仰がその悲しみのゆえにその信仰から離れてはいけません。Quando entendemos que não fazemos parte desta terra, somos cidadãos do céu, nós entendemos que aqui é tudo passageiro e nós vamos cumprir e servir ao Senhor quando chegarmos ao céu completamente. 私たちはその天の住民ですので、この世のものはすべて過ぎ去るということはよく知っています。Então nós entendemos que Moisés encontrou com o Senhor no Monte Horebe através do fogo. そしてその神様がそのホレブ山のその燃える芝を通してそのモーセと出会ったように、Nós entendemos que precisamos nos achegar a Ele e nos arrepender de nossos pecados. 神様の御前に行ってその出会い、私たちは自分の罪を悔い改める必要があります。Nós entendemos que é o Deus que é poderoso para nos libertar e também nos enviar. そして私たちを自由にしてくださる力があるということ、そして私たちを使わすという力があります。Nos capacitar em todas as nossas debilidades. 私たちのその弱みもすぐ、それらをその強めてくださります。Porque, amados, o chamado de Deus já ardia no coração de Moisés quando ele estava no Egito, quando ele feriu um egípcio para defender o seu povo. モーセのその働きというのはその同じイスラエル人をそのエジプト人から守る時からその始まりました。Mas era desafiador ele voltar para aquele lugar aonde as pessoas queriam a sua morte. で、その本当にまた死を望むようなことがありました。E além do mais, ele não era eloquente, ele não sabia falar diante do povo. E quando ele falava diante do povo, os próprios judeus não acreditavam nele. で、その目撃者に対してもその何を、どう伝えればいいのかということも彼は分かりませんでした。E foi nessa sarça ardente que Deus falou para ele: Moisés, eu sou, e isto basta. Eu sou, vá, Moisés. Eu sou. そんな中でもその神様はそのモーセに対して私はあると言いました。Então nós acreditamos que não existe barreira de dificuldade da sua vida humana que possa impedir o agir de Deus. 時にその私たちがその神様を見舞いに立てないようにその様々な困難が立ち塞がることもあります。Não existe a incredulidade de quem estará ouvindo de acreditar em você ou não. で、誰がその信じているか信じてないかその決めることもありません。E não existe nem perigo de morte para que possa impedir o agir de Deus na sua vida. あなたのその人生を奪い取るためのその敵がその私たちをその命をその奪い取ろうとしているようなその攻撃もあります。Deus chamou Moisés primeiramente para estar em sua presença. 神様はそのモーセがその臨在の前に行くためにその呼ばれました。E isso fez ele crer no Senhor, além de todas as dificuldades, ele creu em Deus e obedeceu a sua voz. モーセは神様が語ったことに対してもその信じて従いました。Pastor Kyo me disse aqui que muitos de nós que nos encontramos com o Senhor, obedecemos a voz do Senhor e demos fruto. 私たちがその神様にその忠実でその従うのであればその実を結びます。Mas essa caminhada ainda continua. ですがその道は続いていきます。O que é que o Senhor colocou em sua mão para fazer? あなたがそのしてほしいということが神様がすべてその備えられます。Aquilo que você fala, não, essa área eu não posso fazer. Esta área as pessoas não acreditam em mim. Esta área eu não consigo falar. Esta área eu não consigo fazer. で、時にその自分はそのここではその何もできないとか、この人たちには何もできないというそういった感情もあります。Mas lembre-se, qual é a verdadeira motivação do que você faz? É para Deus? É para o grande eu sou? 私たちは神様のためにやるんだということ、やるんだというそのモチベーションがあるということを忘れてはいけません。Diante de Moisés, para falar com o povo, não tinha nenhum fundo musical agradável como esse.
Era um povo sofrendo na escravidão. Era um povo sofrendo com açoites. E ele falando, Deus vai libertar vocês. イスラエルの民たちはその本当にその奴隷として生きていて、その本当にたくさん、体が痛めつけられてしまうようなことがあったんですけども、そんな彼らに、あなた方は自由になりますと言われました。Quando Deus colocar algo no seu coração, independente se vão crer ou não, Deus irá fazer, igreja. 神様があなたのために何かをすると決められたら、そのあなたは信じても信じなくとも神様はそれをします。Porque a oposição do inferno sempre será contrária à vontade de Deus. そして地獄につながることはすべては神様の御心とは反しているものです。Então o povo de Israel, eles saíram do Egito achando que estava fazendo um favor para o Senhor, caminhando naquele deserto. で、その荒野を歩むことは神様が命じられていることです。No meio da caminhada, eles murmuravam. E eles diziam, por que não tem água? Por que não tem pão? No Egito era muito melhor. で、荒野を歩んでいる道中の中でも、イスラエルの民たちは飲む水もないのかとか、エジプトで奴隷として生きている方がマシだとか、様々な文句を言っていました。Moisés, ele se cansava por causa da murmuração do povo. で、イスラエルの民たちの愚痴を聞いていて、モーセは疲れ切っていました。Mas ele nunca desistiu do seu chamado. ですが、召された使命を決して諦めることはありませんでした。Irmãos, não era uma pessoa murmurando, eram várias pessoas murmurando. Mas ele nunca desistiu do seu chamado. Ele se duvidava da sua própria capacidade. Por isso que o Senhor dizia, eu sou. E por isso, sabe o que significa eu sou? Ele nunca foi criado. Ele não teve começo e não teve fim. で、本当にイスラエル人の文句というのは一人だけではなく、本当に大勢が文句ばかり言っていて、モーセはそれに疲れていましたが、神様が私はあるということと言われたことに対してモーセは信じていました。私はあるという意味というのは神様は誰かに作られたわけでもなく、終わりもないお方です。Então foi nessa rocha, neste monte do fogo que ele teve um encontro com o Senhor. Foi neste momento também, neste mesmo lugar que Deus havia prometido, nesse mesmo lugar, vós servireis ao Senhor. Foi aonde saiu a água da rocha. E nós temos a pedra viva, Senhor Jesus, que nos dá água viva, o Espírito Santo, que faz você ter um acesso ao Pai, que faz você estar conversando com o Senhor, que intercede pela sua vida. その山で生ける水が生み出されて、そして神様に仕えるということを命じられたことです。そこで神様との交わりを持つこともできます。E a terceira parte, aonde acontece no Monte Horebe, são as tábuas da lei. で、ホレブ山で起こった3つ目の出来事というのは神様の戒めが下されたところです。Essa parte eu vou deixar para que os irmãos leiam em casa. Se encontra em Êxodo 24, do versículo 12 ao 16, aonde o Senhor entrega no Monte Horebe as tábuas da lei. 出エジプト記の24章の12節から16節までその様子が記されています。Então aqui, vamos abrir agora em João capítulo 1, versículo 18, para nós entendermos melhor o que foi entregue para Moisés. より理解を深めるために、ヨハネの福音書の1章の18節を皆さんお開きください。João capítulo 1, versículo 18. ヨハネの福音書1章の18節。Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O unigênito filho que está no regaço do Pai, ele nolo declarou. Ou seja, Moisés vai diante do Senhor. Diz que ele conversava face a face, mas ele não poderia olhar ao Senhor, certo? E aqui João declara, ninguém nunca viu o Senhor, mas o Senhor, o próprio Deus, ele desceu do céu e se mostrou a nós. E se apresentou o Deus do céu. O próprio Senhor Jesus aqui está dizendo, João, ele, o próprio unigênito filho que está no regaço do Pai,
ele nos revelou a sua identidade, porque as pedras que Moisés estava carregando, que era a palavra de Deus, o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós. こちらの聖句に書いてあることは、人々は神様の顔を見たことがなくとも、神でおられる方がこの世に来られて、その神を解き明かされ、神のその御業を掲示されていること、モーセに語ったその戒めについても、全ては語った方が肉となってこの世に来られたということをここで解き明かされています。Ainda que o povo de Israel clamasse a Moisés, Moisés, nós queremos também subir ao monte, porque é somente você que está vendo o Senhor, nós também queremos ver. で、私たちも神様を見たいという欲求もあるはずです。O que eles, na verdade, queriam ver era o status emocional de estar fazendo igual, quem sabe por alguma inveja, mas não verdadeiramente estar na presença de Deus. 私たちは臨在の中にいるという必要性がとても重要です。Então nós entendemos que Moisés, esse chamado que Deus falou, Moisés, neste monte vós servireis, este será o sinal. で、この山を通してあなた方は神様に仕えるんだということが、それが一つのシグナルになります。Mas esse sinal, acompanhado de estar em primeiro lugar na presença do Senhor, ですが、その印を通しても私たちはまず第一に神様の臨在の中にいる必要があります。em santidade com o Senhor, 神様の名によって私たちは身を清めないといけません。bebendo da água da vida que vem somente do Senhor Jesus, 主イエス様から生まれる生ける水を飲むことです。e tendo comunhão com a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, o Verbo vivo. 主は生ける言葉ですので、神様の御言葉である聖書を常々読むこと。Seguindo esses passos, Moisés, quando vocês voltarem a este monte, vocês vão entender o que é me servir. で、山に戻るときに本当に使えるかどうかということが分かります。Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 4. では、ピリピ人への手紙の3章の4節。Filipenses capítulo 2, versículo 4, perdão. 2章の4節をお開きください。Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. それぞれ自分のことではなく、他の人のことも顧みなさい。O príncipe do Egito aprende que ele não tem que cuidar somente do que é seu, mas cuidar daquele povo que seria um povo ingrato. で、イスラエルの民たちはその態度をゆえに神様に対する恩知らずの態度を持っていました。Ele era servido, mas agora ele serve de sol a sol. で、神様に誠に仕えていません。Mas eu tenho uma boa notícia. É nesse cenário que Deus nos encontra. ですが、これを通しても私たちは神様と出会うことができます。Às vezes a situação que você vive é melhor do que antes, quando não servia a Deus, mas você sempre quer recuar. E como diz a palavra de Deus, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. で、私たちが神様に仕えていれば私たちはより過去の人生ではより良い人生を送っていたのかもしれませんが、神様に仕えていることに対して私たちは豊かになっていきます。Não saio da igreja por causa de testemunho, mas não quer fazer a vontade de Deus. あなたが何か人からの評判が悪いからといって教会から出るということはあってはいけません。Como o povo de Israel, eles viviam numa situação muito pior, igreja, e eles estavam vivendo numa situação melhor, eles estavam em liberdade, tendo pão do céu, tendo carne, tendo água, e mesmo assim, eles não queriam servir o Senhor. イスラエルの民たちは本当に神様から水も与えられて、天からパンも与えられたのにもかかわらず神様に仕えるという気持ちが生まれませんでした。Algumas pessoas, antes de se converter, tinham coisas melhores do que quando se converteram. Mas vice-versa, igreja. Nós precisamos servir a Deus, porque a paz que Deus dá em nosso coração, ela excede todo entendimento. 改心する前の人生の方がより良い人生を送っていたのかもしれませんが、私たちは神様に仕えることによってより知恵が豊かになっていきます。
Quando Moisés, ele bateu na rocha, quando o Senhor disse, Moisés, é para você falar a rocha, e ele bateu na rocha, o Senhor disse, por que você deixou de confiar em mim? で、そのモーセが神様が命じられた時に岩を叩いたんですけども、そこでなぜ、モーセは神様がモーセに対してなぜ私を信じなかったのかということを言われました。Por muito pouco, nós às vezes deixamos de confiar no Senhor. 時に小さいことで神様を信じきれないこともあります。E o Senhor dizia, Moisés, você deixou de servir a mim diante do povo de Israel. そのイスラエルの民たちの前で私に仕えることを諦めてしまうのかと。Por isso você e Arão não entrarão na terra prometida. それゆえにあなたとアロンは約束の地にたどり着くことができないと言われました。A manifestação de servirmos a Deus não é somente quando estamos orando, quando estamos jejuando e lendo a palavra, mas ela é manifesta diante dos homens. 私たちが聖書を読んでいたりとか祈っている時に神様が掲示されるのではなく、人を通して掲示されることもあります。E por mais que às vezes Moisés obedeceu ao Senhor, tirando a água da rocha, ele não fez com um sentimento bom. で、モーセがしっかりと従わなかったゆえに神様から気持ちは良くなかったのです。Ele fez irado e isso causou mau testemunho diante do povo de Israel. イスラエル人たちの前で本当に悪い証を作ってしまいました。Moisés, claro, foi um homem salvo, perdoado pelo Senhor, mas as consequências da nossa vida, elas nos seguem. で、もちろん罪の許しはあったんですけども、約束されていることは手に入れられませんでした。Mas é claro que quando nós não fazemos algo para Deus, ou fazemos de maneira, vamos dizer assim, as pessoas falam na força do ódio, Deus não aceita esta oferta e nós temos consequência. もし何か憎しみの力で神様のために何かをしようとしているのであれば、何も手に入れることはできません。Lembre-se, você servir a Deus é na força do Senhor, é na vontade de Deus que você tem que fazer. Lembrando que não é um favor para Deus. Você servir a Deus te trará bem. あなたは神様の支えというか、あなたは神様のためにするんだという気持ちを持つのであれば、あなたは豊かに得られることもあります。E a palavra de Deus diz, seja a sua equidade notória diante dos homens, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a sua mente em Cristo Jesus. 神の平安があなたに知恵を与えられて、それを心に留めるということをイエスキリストの皆によって心に留めるということが命じられています。Ou seja, o seu senso de justiça, às vezes não é por causa que muitos estão dizendo, mas o que você acha que Deus acha que é certo. Você fazer aquilo que é certo, seja notória diante dos homens. Servir não é estar somente em quatro paredes, servir é estar servindo alguém. E somente assim, a paz, ela reinará em nosso coração e em nossa mente. で、私たちは使えるのであればしっかりと使えていて、それは私たちに平安をもたらしていきます。Então, servir a Deus, ela produz paz em nossa vida. そして私たちに平安が生まれていきます。O cristão, ele precisa estar em oração, em comunhão com o Senhor, ele precisa ter a palavra de Deus, mas ele também precisa estar em serviço. で、平安を得るためにも私たちはより神様を求めることも必要なんですけども、使い続けることも大事です。Estou em serviço quando eu oro por alguém, estou em serviço quando ajudo, quando limpo, quando faço qualquer coisa. Estou em serviço a Deus. 何か掃除をするときにも神様のために働きをなしているのです。Para Moisés era uma missão de servir. モーセにとって神様に仕えるということは使命でした。Para Deus ter a comunhão e liberdade com a sua criatura. そして神様との交わりを得ることによって民たちを自由にもたらします。Para o povo de Israel, confiar em Deus era um ato de favor. それが神様を信頼するということです。Favor para Moisés, favor em andar no deserto. モーセに対して、そして荒野を歩むことが願いです。Mas a liberdade que eles tinham não sabiam reconhecer.
Clamaram por isso, mas se esqueceram. で、神様に叫び求めるということを彼らは忘れてしまっています。Porque Deus ouviu o clamor deles no meio do sofrimento. E ele disse, eu vou libertá-los, Moisés, porque eu ouvi o clamor e o sofrimento deles. 当時奴隷として苦しんでいる民たちの様子を見て、彼らが神様を求めていたので、神様は彼らを救い出そうと決めました。Quando você aceitou a Jesus, Ele ouviu o seu clamor, a tristeza da sua alma, e você se achegou ao Senhor. あなたが主イエス様を受け入れたときに、神様はもともとあなたが叫び求めていたことを神様はよく知っておられました。Te libertou de muitas coisas, te curou de vários sentimentos ruins que você tinha, te deu uma nova perspectiva de vida. あなたに自由も与えられて、そして自分が苦しんでいた良くないこともすべてそれらを取り去ってくださりました。Mas aí chega um tempo como o povo de Israel, achando que servir a Deus é um favor. で、イスラエルの民たちのように仕えるということも願われました。Mas eu digo para você, servir a Deus é um favor para sua própria alma. で、あなたの魂にとってもあなたは仕えるということがとても大事なことです。Servir a Deus é o Deus que se faz acessível para ter comunhão em liberdade com você. あなたがより自由に近づくためのつながるためにもあなたは仕える必要があります。Se coloque de pé. お立ちください。Deus se faz acessível aos nossos irmãos japoneses, aos nossos irmãos filipinos, aos nossos irmãos bolivianos e a todos os brasileiros que estão aqui neste lugar. 日本人の方々にも、フィリピン人の方々にも、ボリビア人の方々にも、そして多くのブラジル人の方々にも神様は働いてくださります。O Deus verdadeiro, o único Deus, Ele se faz acessível neste lugar. 誠の神様がそれを成し得ます。E o que Ele te chama é para a liberdade e não para a prisão. あなたは監獄に囚われるためではなく、あなたは自由にされるために神様は働いてくださります。Quando a samaritana ela se encontrou com o Senhor, tudo o que Ele disse era sobre os pecados dela. 主イエス様と出会ったサマリア人の方はその方がしてしまった罪をイエス様は解き明かしました。Bem dizer, Ele estava dizendo, você é uma adúltera. あなたは姦淫を犯してしまったりとか。Mas ela disse, eu recebo desta água da vida. Está aqui um homem que vejo que é um profeta e ele se apresenta a ela e ela crê no seu Senhor. で、彼女はイエス様が語ったことについて、それを受け入れ自分生ける水を飲むんだということ、それを彼女は認めました。A água ela limpa toda a sujeira, certo, igreja? で、水というのは汚れたものを清めます。A água que sai da boca de Jesus, ela traz a limpeza para a nossa alma e é remédio. イエス様の口から出る湧き出る水というのは私たちにとっての薬であって私たちを清めてくださります。Por isso não desista. Lembre-se que o seu chamado é chamado de todos. Não é para a servidão, mas para a liberdade. で、使命があって自由につながるための使命があり、そしてそれはすべての人たちのためにあります。ですから諦めないでください。Quantos aqui começaram o ano lendo mais a palavra de Deus? Não precisa levantar a mão. ここで神様の御言葉を学び続けている方は何人いますでしょうか。手を挙げる必要はありません。Quantos aqui começaram o ano orando mais? この年をより祈っている方はいますでしょうか。Jejuando mais? より断食している方。Servindo a Deus? より神様に仕えている方。É o momento de você dar o start e dizer ao Senhor, eu tenho esse compromisso com o Senhor, meu Deus. 神様との時間を作るんだということ。Sonda-me, Senhor. Enquanto nós vamos estar louvando, vem aqui à frente. Vem aqui à frente que estaremos orando por você. Aqueles que querem aceitar ao Senhor Jesus pela primeira vez, ter esta água viva em seu coração, vem aqui à frente.
この生ける水を飲みたいと受け入れたいという方がいましたら、ぜひとも前にお越しください。主イエス様を受け入れたいという方がいましたら、この賛美している間に前にお越しください。Ah, pastora, eu venho aqui humildemente também receber mais capacidade para fazer a vontade de Deus. 神様の御心を行うためによりその神様のその与えられる能力をどうかくださいという願いを持っている方。O Senhor Jesus está aqui e Ele quer ter um encontro com aqueles que ainda não o conhecem. まだ神様のことをよく知らない方がその神様と出会うことができるように。Mas também com aqueles que já o conhecem, que são livres para andar em sua presença. 私たちが臨在のその中でその歩むことができるその自由が得られるように。Pastor Paulo, vou pedir para o Pastor Paulo, Pastora Márcia, os obreiros, irmão Yudi, irmão Ademar, irmão Marcelo, que venham aqui estar orando pelos nossos irmãos, enquanto nós louvamos, amém? 前に来てくださった方々のためにどうか牧師をはじめとする奉仕者の方々に祈っていただきたいと思います。